Olá, olá, boa noite. 19h30, aqui iniciando o nosso podcast aqui no Estúdio Shift, canal Espiritismo com Cristo. Hoje nós vamos fazer a leitura do livro Espírita, que é do Eliseu Ringonati, Espiritismo Aplicado. Então, todas as pessoas que de repente ainda não estão acompanhando, elas podem pegar aí os outros episódios que vai estar em sequência. Nós estamos pegando o livro do início e vamos até o final. Então dá para poder acompanhar aí tudo o que nós já fizemos e dar sequência conosco aqui. Então nós agradecemos aí, né, a presença de todos, pedimos que vocês possam dar o seu like, dar o seu joinha, dar aí a sua sugestão também. Você pode fazer perguntas que nós vamos responder. Se inscreve no canal, compartilhe o vídeo com os amigos, com as pessoas queridas, com os familiares, para que as coisas possam chegar mais longe, chegar a quem precisa. De repente, uma palavra, algum detalhe, alguma reflexão pode assim ajudar e muito. Às vezes aqueles que de repente nem imagina que essa energia positiva poderia chegar até ele e transformar assim a sua vida. Então nós estamos aqui para isso. E hoje é um dia, né, especial, que estamos aqui porque conseguimos chegar até aqui, conseguimos estar presente e vamos, né, ter cada dia das nossas vidas como um dia diferente, como um dia especial, porque se nós chegamos a alcançar esse dia, é porque ele era importante para nós, tinha ali alguma coisa que precisávamos ver e vamos estar atento para que a gente não passe em branco e nos atrase nessa nossa encarnação. Então, antes de nós iniciarmos aqui a explicação sobre a lição do livro, vamos fazer assim uma oração, como é de praxe, para que a gente possa preparar o ambiente, para que a gente possa explicar melhor o que a gente entende sobre as lições que estão aqui no livro. Senhor Jesus, Mestre amado, muito obrigado por esse dia, por essa hora, por esse momento. Deus, Pai Todo-Poderoso, vamos fazer a leitura de hoje e que ela possa nos trazer muitos benefícios, não só para nós, como para todos que vão poder ouvir e ter acesso a tudo isso. Agradecendo com as preces que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua santa vontade. Pai, aqui na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentações, mas livrar-nos, Senhor, de todo mal. Assim seja, e graças a Deus. É isso aí. Então, tendo feita a prece, nós vamos lembrar um pedacinho aqui do que nós falamos a semana passada para a gente dar sequência. Então, aqui na semana passada, nós falamos sobre a classificação dos pensamentos, né? Que foram pensamentos glorificados, pensamentos raciocinados e pensamentos inferiores, né? Então, esses três tipos de pensamento, eles são o que realmente permeia, né, toda a nossa diretriz, né? Eles vão dando direção e nós temos que estar ligados para que a gente não confunda e não se atrapalhe e, acima de tudo, quando nós tivermos diante de algum deles, identificarmos, né, e a gente poder assim fazer o nosso melhor. E hoje
Hoje aqui nós vamos falar sobre o remédio para melhorar os pensamentos. Então isso é interessante, né? É muito melhor, você fala sobre eles, mas existe aqui o remédio para que possa realmente ajudar a você a educar assim os pensamentos, né? O interessante que, né, passando aqui rápido, os pensamentos glorificados são aqueles pensamentos que são pensamentos sublimes, pensamentos de luz, pensamentos de uma ordem maior, e são pensamentos que eles ajudam e não atrapalham, e que atrai também os nossos irmãos espirituais que têm assim uma conduta dentro dessa glorificação, né? Dentro de todo o bom pensamento, atrai um bom irmão que também é um bom samaritano. Então, o segundo pensamento é o raciocinado. Pensamentos raciocinados também são aqueles que eles são para que eles possam resolver as coisas da parte física, né, da matéria, porque nós vamos ter que nos decidir aqui, e quando nós nos decidimos, o que vamos fazer, o que vamos comer, a hora que vamos dormir, se vamos ficar acordados, isso tudo é feito com os pensamentos raciocinados. Então tem que ser um pensamento raciocinado, lógico, porque senão não conseguimos assim chegar aí a uma boa decisão. Porque quando nós falamos sobre raciocínio, nós falamos sobre os estudos, sobre tudo, sobre a matemática, sobre as nossas decisões. Quando você decide, né, qual a profissão que você quer ter, o que você quer trabalhar, o que você quer estudar. Então, tudo isso são sobre os pensamentos raciocinados. E os pensamentos inferiores são aqueles que são, maioria das vezes, sugestionados, né? Eles acabam chegando, e quanto mais pensamentos glorificados tivermos, mais longe dos pensamentos inferiores. Mas quando nós não conseguimos nos desvencilhar desses pensamentos inferiores, nós simplesmente vamos ter atitudes ou tomar decisões ou fazer coisas que são de uma ordem muito baixa, né, de vibração, que simplesmente é o que os que são do lado negativo querem, e que eles se assemelham e que vão estar ali também, né, assediando cada vez mais para que esses pensamentos possam estar ali e trazer atitudes que vão trazer mais sofrimento, né? Então, essas são as 3 classificações. E hoje nós vamos falar aqui sobre o remédio para melhorar os pensamentos. Normalmente nossos pensamentos deveriam ser elevados, isso é, glorificados ou raciocinados. Pensamentos inferiores nunca deveriam ser abrigados em nosso cérebro. Contudo, não somente em nosso cérebro, formando-se pensamentos, recebemos também pensamentos emitidos de outros cérebros. São as chamadas vibrações mentais. Nossa mente está aberta a todas as vibrações mentais que cruzam incessantemente o espaço, provindas de todas as direções dos mais variados núcleos vibratórios. Então, nós estamos vendo que há uma energia
e essa energia ela é cruzada e pode passar por vários pensamentos. Por isso que nós temos que identificar esses pensamentos para que a gente não se perca nesses pensamentos. Então, pensamentos glorificados, eles precisam estar em primeiro plano. Pensamentos inferiores, nós não podemos deixar ele se alojar. Como diz aqui no texto, se nós deixarmos ele se alojar no nosso pensamento, nós vamos sofrer com isso, vamos dar lugar a outras coisas que nós não gostaríamos. E que vibrações nos ambientes onde a gente chega, nos lugares onde a gente vive, com quem a gente convive, com as pessoas. Então essas vibrações estão se cruzando e todos vão recebendo elas de uma forma ou de outra. E eles são incessantes no espaço. Aqui diz: ora, somente as pessoas muito espiritualizadas conseguem manter-se em alto padrão vibratório. Na grande maioria, a queda de vibração é sempre que houver queda de vibração de pensamentos e receberá as baixas vibrações. Então, quando tiver a queda dos bons pensamentos, aí vem aqueles pensamentos inferiores, né? Então, nós não podemos deixar a queda das vibrações. Aí virão os pensamentos inferiores, emanadas no núcleo inferior. Daí, formando-se, por vezes, em nosso cérebro, desejos e pensamentos mesquinhos que não condiz com nossa educação. Então, vão transformar a nossa mente e vão trazer para nós pensamentos que nós geralmente não temos, condições que nós não oferecemos num outro momento quando estamos firmes no propósito. Então, está dizendo aqui, a pessoa espiritualizada, ela consegue assim dar sequência, fazer assim o bom uso de todo o pensamento glorificado, manter-se nos pensamentos mais elevados, mas quando a pessoa ela não é uma pessoa espiritualizada, a dificuldade é maior para conseguir assim manter os bons pensamentos. E nós sabemos que precisamos simplesmente manter, porque é os nossos sentimentos que estão aí. E aí está dizendo aqui, ó, é fora de dúvida que as más vibrações nos atingem. É porque encontram receptividade de nossa parte. Da nossa razão decorre a necessidade imperiosa de melhorar-nos intimamente, para que os pensamentos a receber unicamente as boas vibrações. No entanto, se acontece captamos as vibrações de ordem inferior e é nosso dever resistir, jamais ceder a elas. Então, se captarmos vibrações de pensamentos inferiores, é nosso dever resistir a esses pensamentos. Intimamente temos que estar preparados. Então, intimamente temos que estar preparados para que consigamos resistir firmemente, forte, porque o caminho, ele é assim. Não tem, assim, como você dizer, eu vou chegar a tal ponto, a estar ali à direita de Deus,
como nós almejamos chegar, mas nós vamos fazer de uma outra forma. Não, nós temos que nos educar a tal maneira que nós vamos ter que nos livrar, nos desvencilhar de todos esses maus pensamentos, desses maus sentimentos, de todas as coisas que nos levam a ter aí coisas que são dessa parte inferior. Se nós não nos dermos ao trabalho de fazer isso, nós vamos ver que o resultado ele também não vem. Ele não vem e nós vamos ficar sofrendo, nós vamos ficar assim passando por situações que nós conhecemos, às vezes ao nosso redor, e nós não gostamos, não aceitamos, mas quando percebemos já estamos vivendo e vibrando nessa mesma vibração. Então, às vezes você olha talvez uma família que você vê que vive em contenda, que vive assim, um mal com o outro, e aí você não aceita aquele tipo de vida e não gosta. E você fala, puxa vida, deveria ser diferente, né? Mas quando você vê também, você se pega ali vibrando na mesma vibração, ficando irritado por qualquer coisa, ficando nervoso por qualquer coisa, discutindo, ao invés de ajudar e dar uma boa palavra, né, naquele momento de você educar ou pedir para a pessoa não fazer novamente aquilo que incomodou, você vai querer retalhar, você vai querer fazer com que a pessoa entenda na marra, você vai querer gritar, você vai querer xingar, e isso acabou se tornando uma coisa normal para você e as más vibrações já tomaram contas e os pensamentos inferiores. Por isso que a gente precisa, assim, estar de olho, orai e vigiar, sempre, né? Aí fala aqui, ó. E por que não podemos manter-se sempre em nível de vibração elevada? Porque não há queda de vibração? Então, essas são duas perguntas. E por que não podemos nos manter sempre em nível de vibrações elevadas? Por que há queda de vibrações? Então, por que que as vibrações caem? E por que que não podemos nos manter sempre nessa elevação, né? Ó, a dificuldade, as dificuldades, os fatos inesperados que nos sucedem, os negócios, enfim, as variadas circunstâncias da vida, são fatores que contribuem para que haja queda de nossas vibrações mentais. Então, nós estamos envolvidos sempre com uma série de coisas. Então, nós estamos envolvidos com trabalho, nós estamos envolvidos com filhos, com amigos, com tudo que está em volta da nossa vida. Então, tudo isso não é uma coisa prevista, é uma coisa que vai acontecendo ao longo do tempo e todos os dias, quando você chega para trabalhar, você vai resolver o trabalho que você tem que fazer, mas é de acordo com aquele dia, não é o trabalho que uma coisa automática, programado, que você já sabe tudo que vai acontecer. E também você tem em volta seus amigos de trabalho, seus colegas. Então, de que forma que eles vieram hoje? Como eles te recepcionaram? Te deram um bom dia? Não deu? Te deram um abraço? Te deram um aperto de mão? Te deram um sorriso? Como que foi? E se aconteceu de não ter dado, para você fez a diferença? Você ficou triste? Você ficou chateado?
ou você de repente recebeu um bom dia, ficou mais alegre, ficou melhor, ficou mais altivo. Então tudo isso, né? Às vezes um negócio que você quer fazer e talvez você pense que é um bom negócio, depois você vê é um mau negócio. Então tudo isso vai alterando. Então isso responde essas duas perguntas aqui, ó. Por que não podemos nos manter sempre em nível de vibrações elevadas? Porque as coisas estão acontecendo e nós não temos previsões das coisas que estão acontecendo, e isso pode alterar, assim, com certeza, né, as nossas vibrações. E por que a queda de vibração? Então, pelo estado que nós vamos nos encontrar, de acordo com o que nós vamos vivendo, de acordo com o que nós vamos encontrando em nosso caminho. Se você estiver numa vibração alta, você ainda consegue assim se manter mesmo mediante uma situação difícil. E aí você se mantém nessa situação, você consegue ali trabalhar e reverter aquela situação para que seja uma coisa boa e interessante para todos, né? Pelo menos que seja resolvida e saia dali com uma lição entendida, né? E não com uma briga, com raiva, com ódio, com rancor, que são sentimentos mais inferiores ainda, né? E aqui, ó, as dificuldades atrapalham o pensamento, constituindo pesada carga para aqueles que desejam seguir o caminho espiritual. É, pois, do sumo interesse que procuremos viver uma vida sem dificuldades, embora simples e modesta, o que facilitará o desenvolvimento da nossa parte espiritual. Com dificuldades no lar ou na vida, será difícil a consagração às coisas espirituais. Então, com dificuldades no lar, nós não conseguimos elevar assim a nossa parte espiritual. Então, o nosso lar é o nosso núcleo maior, aonde nós estamos envolvidos, onde nós estamos inseridos, aonde ali nós vamos ter uma maior relevância. Principalmente o pai, a mãe, que está ali, aquela orientação que eles vão dar, a forma que eles vivem, a forma que eles se respeitam, a forma que eles se cuidam. Então, tudo isso precisa ser muito bem pensado, muito bem visto, para que o nível ali de pensamentos sejam pensamentos glorificados e os pensamentos inferiores não parem por ali. E quando chegar, você identificar esses pensamentos e você se livrar deles o mais rápido possível, porque as vibrações são cruzadas. A todo momento está vindo informações, e que as informações são energias que chegam até nós, e nós precisamos fazer esse filtro. Então, que a vida seja simples para nós, mas que essa simplicidade ela seja uma vida regrada, uma vida boa, não uma vida perturbadora, porque quanto mais eu tenho, mais eu quero, e eu estou preocupado com isso, e eu quero mais e mais, aquela ganância, aquela vontade, aquela coisa que me perturba a alma também. E também, ao contrário, se eu deixar tudo de uma forma que esteja fora do lugar, então eu não consigo ter paz, não consigo ter um trabalho, não consigo
ter uma vida financeira equilibrada, não pago minhas contas, tenho dificuldades no lar, tanto nos relacionamentos quanto em tudo o que realmente precisa um lar, né? Na sua parte de alimentação, na sua parte do básico que você precisa ter para que você possa viver bem. Então isso dificulta você também elevar a sua parte espiritual, né? Ó, as dificuldades atrapalham os pensamentos, constituem pesadas cargas para aquele que a deseja seguir o caminho do espírito. E pois é de sumo interesse que procuremos viver uma vida sem dificuldades, embora simples e modesta, o que facilitará o desenvolvimento da nossa parte espiritual. Com dificuldades no lar ou na vida, é difícil consagrarmos as coisas espirituais. É ponto importante para nós pormos em ordem a parte material da nossa existência, para que nossa mente possa dedicar-se livremente aos processos espirituais, estando garantidas as coisas materiais, ainda que modestamente, por um viver bem organizado, não haverá grandes interferências daqueles em nossos pensamentos, dado a paz íntima que um viver bem organizado proporciona. Então, um viver bem e organizado proporciona para você paz, proporciona para você uma mente leve, proporciona para você, assim, uma saúde mental melhor, para que você possa se dedicar a outras coisas que elevam o espírito. Então, não podemos nos deixar levar por pensamentos que realmente nos tira do caminho, que são pensamentos por cada vez querer mais, cada vez você sempre estar assim preocupado com aquilo que vai ser amanhã. Se você resolve a sua vida modestamente, simplesmente, de acordo com as suas posses, com as suas necessidades, não é para você viver na pobreza, é para você viver de acordo com as suas posses. Se você é, é, é um trabalhador, você vai viver com o seu salário, e o seu salário ele tem que ser o suficiente para pagar ali o seu custo de vida, e aquilo não pode virar para você um tormento. Porque se você viver acima daquele salário que você ganha, você vai estar se tornando perturbado com aquilo. Porque você não vai conseguir honrar com seus compromissos, não vai conseguir honrar com as coisas que você tem para que você possa manter a sua vida equilibrada, e você vai ficar preocupado, e você vai precisar tirar talvez o tempo que você iria cuidar da sua parte espiritual para você exercer um outro trabalho, para que você tenha um outro faturamento, para que isso cubra suas necessidades, e depois você vai fazer isso de novo e de novo e de novo, porque as necessidades nunca acabam. É sempre necessário uma coisa a mais, sempre você, se você tiver um carro, você quer outro, se tem uma casa, você quer outra, se você tem uma roupa, você quer outra. Então, as coisas vão sempre só aumentando. Então, para nós entendendo, nós vamos viver
com paz, com tranquilidade, que isso que faz realmente nós não nos ligarmos a pensamentos inferiores, não deixar com que as nossas vibrações elas baixem e a gente pode viver uma vida melhor, oferecendo o nosso melhor para os nossos irmãos, para os nossos amigos em volta, para os nossos colegas de trabalho, para a sociedade onde a gente vive. Enfim, nós vamos sim contribuir cada vez mais. Não só com nós mesmos, mas com todos, né? Esse que é o mais importante, né? Então, vamos ver aqui esse último pedaço para a gente deixar para a gente, a semana que vem, dar continuidade. É bom notar que não estamos aqui a dizer que se tornem ricos e que queiram aplicar-se às coisas espirituais. Não é isso. O que escolhemos é que organizem sua vida, mas em bases pobres e modestas, do modo a terem tranquilidade para o cultivo das coisas espirituais. Então nós vamos encerrando por aqui, e essa última parte é exatamente sobre isso que eu estava falando. Então, é bom notar que não estamos aqui a dizer que se tornem ricos os que quiserem aplicar-se às coisas espirituais. Não, não é isso. O que aconselhamos é que organizem sua vida, mesmo em bases pobres e modestas, de modo a terem tranquilidade para o cultivo das coisas espirituais. Então, o cultivo das coisas espirituais, eles estão além, são mais importantes. Nós devemos entender que nós, em determinado ponto, nós não vamos levar daqui nada do que adquirimos. Então, isso é que é a grande sabedoria. O que adquirimos, os carros que compramos, as roupas que usamos, tudo o que fizemos de ordem material, não vai ser isso que vai fazer a diferença no dia que nós fomos desencarnar. Isso não vai fazer diferença nenhuma, porque você sempre vai ter, assim, a condição de você realmente ter, assim, vamos se dizer, uma vida digna, uma vida honrada, uma vida honesta, mas os grandes luxos da vida, eles nos tomam muito tempo, porque nós vamos ter que se dedicar a eles também, se é a nossa vontade. De você, talvez, andar de helicóptero, andar de jatinho, estar em lugares, né, em destaque na política ou qualquer outro lugar, não sei. Isso vai te tomar bastante tempo. Então tem pessoas que vão trabalhar em cima disso e vão fazer isso. Por quê? Porque é o momento deles. Eles querem ali estar ali em evidência, estar em fama, estar acima dos patamares assim de níveis financeiros. Então, ele automaticamente vai se enveredar por isso e vai trabalhar em cima disso e vai ocupar muito tempo dele. E se ele souber, talvez, conseguir
equilibrar as coisas, tirar um tempo para que ele possa, né, trabalhar a parte espiritual também, ok, vai ser muito bom. Mas, geralmente, para chegar em determinados lugares de destaque, é cobrado um tempo muito grande e, geralmente, às vezes, não sobra muito tempo para outras coisas. Às vezes não sobra tempo nem para você cuidar da sua própria saúde. Às vezes não sobra tempo nem para você cuidar da sua própria família. Às vezes não sobra tempo nem para você cuidar daqueles que estão do seu lado, que é o propósito de você ter uma família, cuidar dos seus filhos, olhar. Às vezes você pode até pagar tudo para eles, mas você não participa, você não orienta, não está junto, não vê ali, né, o aprendizado do outro no momento aonde ele está passando por aquela fase e tudo. Então, tudo isso a gente pode trabalhar, mas desde que a gente entenda que precisa desse tempo para que a gente possa se dedicar à nossa parte espiritual. Então, lendo essa parte de hoje, nós identificamos bem aqui que diz, né? Então, que a gente não vá querer ficar rico para que a gente possa ter, assim, todas as coisas, mas que a gente se baseie numa vida modesta, numa vida simples e que te traga tranquilidade e equilíbrio para que você cultive a sua parte espiritual, né? Então, isso é uma parte que a gente precisa preservar, né? Tem uma outra partezinha aqui, vamos mais um pedacinho aqui. Organizada que esteja a parte material do nosso viver, para que ela interfira o menos possível em nossas vibrações mentais. Vejamos quais os remédios a tomar para que fiquemos curados dos pensamentos inferiores. O primeiro deles é cultivarmos o amor a Deus e o devotamento ao nosso próximo. Do que decorrem todos os outros, a saber, sejam bondosos para com todos. Trabalhemos incansavelmente no bem. Sejam otimistas, ativos. Cumpramos irrepreensivelmente nossos deveres. Sejamos sinceros para com todos. Tenhamos boa vontade, esquecemos integralmente e imediatamente as ofensas que recebemos. Semeamos a fraternidade. Então, essa parte aqui é o remédio que nós devemos tomar para que a gente possa realmente fazer a nossa parte e cultivarmos a nossa parte espiritual. Evitemos por todos os modos a ociosidade. Essa é a grande produtora de pensamentos inferiores a traduzir-se por atos detestáveis. Não nos esqueçamos do estudo e do trabalho, os quais enobrecem nossos pensamentos. O desempenho de nossas obrigações diárias com alegria e entusiasmo. Imunizaremos-nos contra as vibrações inferiores. Preenchemos nossas horas de lazer com divertimentos honestos e com boas leituras. Um bom livro, uma boa música, a conversação sadia, o cultivo das artes, quando possível. Tudo são meios de glorificar os pensamentos,
garantindo-nos uma existência enobrecida. E quando nosso cérebro e o nosso corpo estiverem ocupados nobremente, não seremos assaltados por pensamentos sombrios, viciosos e maldosos. Então é isso. Enquanto nós estivermos com a nossa mente ocupada em coisas boas, nós não vamos deixar com que as outras coisas tomem conta e nos atrapalhem e nos roubem o sossego e que tirem todo a nossa vibração superior. Então, é nesse sentido. Então, que a gente possa contemplar o belo, que a gente possa ver e conseguir, assim, prestar atenção na natureza, que a gente possa olhar a beleza das pessoas e não olhar com um olhar crítico, querendo ver um defeito. Você vê na lição, esquecer imediatamente todas as ofensas. Porque isso também faz parte do Pai Nosso que está dizendo, né, as nossas ofensas. Então, que a gente possa perdoar e ser perdoado. Então, nós vamos esquecer tudo imediatamente, naquele mesmo momento, e também nós vamos nos livrar de rancores e de outras coisas, de pensamentos inferiores. Então, olhar com bons olhos, trabalhar em cima disso, diuturnamente, para que a gente se aperfeiçoe cada vez mais e mais rápido. Então, é essa mensagem que eu tinha que deixar hoje. Agradeço a todos vocês que estão aí comigo até agora e que vocês também possam tirar bom proveito dessas lições. Essas lições, elas também fazem parte do Evangelho, mas elas são explicadas aqui no livro Espiritismo Aplicado de uma forma mais simples, que nos dá uma porta de entrada para que a gente possa cumprir as nossas obrigações espirituais que realmente cada um de nós temos, para que a parte espiritual ela seja também todo dia regada um pouquinho, para que essas flores possam estar sempre bonitas, sempre belas, e que é exatamente o que vai fazer a diferença quando nós vamos voltar para a nossa pátria espiritual, voltar para a erraticidade, vamos estar lá e vamos assim levar essa bagagem dessa educação, desse respeito, de tudo que nós aprendemos, de tudo que nós enobrecemos aqui enquanto, né, no corpo físico. Então, nós simplesmente trabalhando em cima de tudo isso, nós vamos colher muitos bons frutos e vamos estar cada vez mais em lugares que nós vamos nos sentir bem, vamos nos sentir em paz e vamos fazer as pessoas se sentirem em paz também. Então, vamos agradecer, porque hoje foi um dia diferente, especial. Conseguimos assim, né, ter um entendimento sobre essa lição, que é uma lição muito importante, como todas as outras, mas que a lição do dia, ela é sempre a lição mais importante, porque é aquela que nós estamos aprendendo naquele momento. Então, agradecer pelos irmãos que estavam aqui junto conosco, nos auxiliando, e agradecer a você que está em casa, agradecer aqui ao Estúdio Shift, né? E lembrar que nós somos trabalhadores do Centro Espírita Cristão aqui em Carapicuíba e que vamos sempre estar convidando vocês para participar na nossa casa. Venha conhecer, venha passar pelos passos, pelas entrevistas, e você vai ser indicado para os tratamentos se houver necessidade. Se não, também venha ser um trabalhador da nossa casa, da nossa seara, que
tem muito trabalho a ser feito e nós contamos com todos os irmãos que estão assim conosco, ombro a ombro nessa seara. Agradecer mais um dia, essa hora e esse momento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua santa vontade. Pai, aqui na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentações, mas livrar-nos, Senhor, de todo mal. Assim seja, graças a Deus e graças a Deus. É isso aí, uma boa semana a todos, que vocês possam, assim, saírem melhor do que o que chegaram e que continue aí na sua casa orando. Ore na hora que acordar, ore no meio do dia, ore antes de dormir e se ponha assim com o pensamento de Jesus sempre. Nós precisamos reforçar a nossa conexão todo dia, toda hora, todo momento, porque as vibrações são muitas e nós não podemos deixar com que ela chegue até nós. Temos que elevar assim a nossa vibração, porque não são os negativos que sobem a vibração dele para que eles possam derrubar a nossa. Somos nós que deixamos a nossa cair e eles têm acesso. Então, conto com você e você nunca está sozinho. Sempre tem um irmão de luz aí, de plantão, para te ajudar. Muito obrigado, até a semana que vem. Fica com Deus.